Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que atravessa todos os transtornos que eu trago aqui e que, inclusive, pode acontecer com pessoas muito próximas a você e que muitas vezes a gente não consegue enxergar os sinais desse grande problema. Eu quero falar aqui sobre a causa de morte de 32 pessoas diariamente no Brasil, ou seja, todos os dias 32 pessoas morrem por esse motivo. Quero falar sobre o porquê que as pessoas fazem isso. E quero falar também que esse número é ainda mais alarmante quando a gente pensa numa escala mundial e a gente fica sabendo que a cada 40 segundos uma pessoa morre por esse motivo. E aqui eu tô falando sobre o quê? Sobre suicídio. Tô falando sobre um ato que faz a pessoa tirar a própria vida dela. E aí a gente pode se perguntar por que alguém chega a cometer isso. Bom, a gente está no mês de Setembro Amarelo e talvez você esteja vendo esse vídeo em outro mês, porém o fato é que setembro é o mês escolhido para a gente falar sobre esse assunto e a gente precisa entender que a melhor maneira de prevenir é começar falando, é começar não tendo receio de abordar esse assunto que ainda é um grande tabu. Porque quando a gente fala de morte já é um tabu, agora quando a gente fala sobre suicídio, que é tirar a própria vida, é ainda mais pesado. Mas o fato é que a gente precisa falar sobre isso, porque enquanto a gente não fala, enquanto a gente não enxerga, durante todo esse tempo desse vídeo já várias pessoas tiraram a própria vida. E quanto mais a gente levar essa informação adiante, mais a gente pode estar atento para fazer algo a respeito. Bom, primeiro eu queria te explicar por que a gente chama de Setembro Amarelo, por que amarelo, afinal de contas. Bom, isso tem a ver com a história de um adolescente lá nos Estados Unidos, em 1994. Esse adolescente, o nome dele era Mike. E o Mike, ele acabou cometendo suicídio, ele tirou a própria vida. E no dia do velório dele, os pais dele fizeram uma cesta, e nessa cesta tinham vários papéis que eles prepararam com algumas palavras. Alguma coisa do tipo, se estiver precisando, peça ajuda. Algo nesse sentido, e tinha uma fitinha amarela. Por que uma fita amarela? Porque o Mike, ele tinha um carro chamado Mustang 68, e esse Mustang era da cor amarela. Por conta disso, eles fizeram essas fitinhas amarelas que são sempre muito bem espalhadas aí no Setembro Amarelo, que é uma referência ao Mike. Então os pais dele acabaram usando essa situação muito trágica de uma perda de um filho para tentar de alguma maneira levar adiante essa orientação de que se você estiver precisando de ajuda, de você buscar esse tipo de apoio. E fato é que isso foi meio que sendo distribuído e começou a chegar até as pessoas que precisavam. Então, aí, a partir disso, foi se iniciando essas campanhas, e aqui no Brasil a gente já tem alguns anos a campanha do Setembro Amarelo, para justamente a gente focar nesse processo de prevenir o suicídio, de valorizar a vida. Perfeito. A gente precisa entender por que alguém pensa em suicídio. Porque a pessoa já está num nível de desesperança, num nível de desespero, num nível de desamparo muito grande. E a maioria dos suicídios, a maioria deles, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos se a gente prestar atenção em alguns pontos. A gente precisa entender quais são os fatores de risco que levam alguém a cometer o suicídio. O principal fator de risco é justamente a pessoa já ter tentado antes, então isso acaba facilitando para ela tentar de novo. E o segundo fator é muito relevante. Quando a gente pensa no 100% de pessoas que cometem o suicídio, praticamente 97% delas, você vê quase todas, 97% delas sofrem de algum transtorno mental. E quando a gente fala aqui de transtorno mental, se você já viu outros vídeos meus aqui do canal, você sabe que é algo que tem tratamento. Então, 97% dessas pessoas praticamente sofrem de um problema que pode ser tratado. E quando tratado, a gente consegue voltar a ser funcional, a gente consegue ter uma qualidade de vida, a gente consegue enxergar as coisas de forma menos embaçada. E quando a gente está sofrendo por um transtorno mental, a nossa visão fica exatamente assim, embaçada. Quais são os principais transtornos mentais que levam ao suicídio? A depressão, o transtorno bipolar, que a gente vai ter também a depressão e episódios de mania ou hipomania, que é aquela euforia que a pessoa sente, e o uso de substâncias. Que substâncias? Drogas, álcool e outras drogas. Então, esses são os três principais transtornos relacionados ao suicídio.
E o que a gente precisa entender de novo é que esses transtornos têm tratamento, logo a gente pode ajudar essas pessoas a melhorarem dessa questão. A pessoa que está pensando em suicídio, se você for uma delas, é uma pessoa que está passando por uma situação onde ela se sente muito encurralada, ela se sente aprisionada naquele sofrimento. Então pode ser algo relacionado a uma situação que está acontecendo na vida dela, uma perda de emprego, uma perda de um relacionamento, perda de um filho, ou ainda o nascimento de um filho, né? Também é uma situação que acaba mobilizando muito a gente e pode sim fazer com que a situação seja tão desesperadora que a gente não consiga encontrar saídas. E é isso que a gente precisa ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio. Ajudá-la a entender que isso que você está passando, de fato, é muito difícil. E, de fato, não é todo mundo que vai entender. Não é todo mundo que vai conseguir entender a dimensão do seu problema, mas você precisa também entender que não é para todo mundo que você vai precisar falar sobre esse problema. Você precisa conseguir encontrar pessoas ao seu redor que você entende que são minimamente empáticas, que minimamente vão te ouvir. E principalmente você precisa entender que ainda que o seu entorno não tenha pessoas assim, dessa forma que eu tô te dizendo, muitas vezes tem, mas se você me disser, não, Leila, eu não tenho ninguém assim, o que a gente precisa pensar? Bom, então existem profissionais habilitados para isso, existem psicólogos, psiquiatras que estão preparados para te ajudar a enxergar a saída que você não está vendo. Porque aquilo que eu sempre digo, não é porque você não está enxergando a saída que ela não existe. Ela existe e a gente está aqui exatamente para isso. Mas, Leila, eu não tenho condição de pagar um psicólogo, então você vai procurar o CVV. O que é o CVV? É o Centro de Valorização da Vida. São voluntários que prestam esse apoio emocional de forma totalmente gratuita. Você pode ligar no 188, gratuito. Você pode entrar no site deles, CVV, é só pôr no Google CVV que vai aparecer o site deles. Então, o fato é que a gente precisa procurar ajuda. Eu sei o quanto é desesperador quando a gente está passando por uma questão, seja lá qual for, mas é muito desesperador porque a gente se sente muito sozinho. Mesmo que tenha muitas pessoas ao nosso redor, parece que só a gente está passando por aquilo, parece que o mundo em paralelo continua rodando, continua acontecendo. Parece que tá todo mundo bem, menos a gente, mas a gente precisa entender que as coisas estão pesadas agora, mas elas não precisam ser assim para sempre. Então a gente precisa continuar lutando por nós e para isso a gente precisa procurar ajuda. A gente precisa, de alguma maneira, continuar estando lá por nós. Eu gosto que uma paciente, ela é psicóloga e ela fala para os pacientes dela que eles precisam continuar segurando a própria mão deles. Ela fala muito isso, eu gosto dessa ideia, da gente não soltar a nossa mão, da gente, mesmo ali, né, e ela fala, às vezes tá um dedinho ali que tá conseguindo segurar, mas não soltar, e a gente precisa fazer isso por nós, você precisa fazer isso por você. Então, eu sei que essa sensação de estar sozinho é muito desoladora. Eu sei que esse desamparo, eu sei que esse desespero te faz não ter mais esperança quanto ao futuro. Mas as coisas sim podem ser diferentes. Eu sei que você não acredita nisso, mas dá essa chance pra você. Faça isso por você. As coisas podem ser diferentes, elas podem ser menos pesadas, elas podem ser mais leves. Tente se manter próximo de pessoas. Fale sobre o que você está sentindo. Eu sei que você talvez já pode ter falado que está com vontade de sumir, que por você não existia mais, que você dormiria e não acordaria mais, que você queria desaparecer, mas talvez você pode ser bem aberto e falar para a pessoa, olha, tô tendo ideia sobre me matar. Me ajuda a procurar ajuda. Eu não tô conseguindo mais sozinho. E a gente não precisa conseguir sozinho. Para isso que os psicólogos, os psiquiatras estão aqui. Você pode contar com esse apoio. Conte com ele. Tenha ao seu redor essas pessoas, ainda que não sejam 10 pessoas, mas se você tiver uma que você possa contar, já vai ajudar. Então tenha, de alguma forma, também laços com a sua espiritualidade. Não tô falando que depressão, que suicídio é falta de Deus, não é isso. Mas a gente percebe que muitas pessoas, quando conseguem ter uma conexão espiritual, independente de religião, isso também acaba sendo algo que segura, né? Aquela mãozinha que segura, é algo que, putz, o desespero tá grande, a vontade é de me matar, mas isso me barra, me segura, isso ajuda muito. Além disso, tentar fazer algo que te faça se sentir útil. Leila, eu tenho um apego muito grande com animais, então vamos tentar ajudar algo relacionado a isso, com pessoas, vamos fazer alguma coisa pra gente se sentir útil. Isso nos ajuda, isso nos dá esse gás. E o principal, gente, vamos procurar psicólogo. Se não for possível pagar nesse momento, procurem o CVV. Pessoal, é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, é só me pedirem, tá? Lembrem daquele número que eu falei, a cada 40 segundos uma pessoa tá tirando a própria vida aí no mundo. A cada 40 segundos.
Falar sobre isso é muito importante. A gente precisa falar para prevenir, porque a sua vida vale muito e você só precisa de alguém que te ajude a enxergar isso de novo. Muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos no nosso próximo vídeo.